Capítulo 12. Almas. Todo ser humano tem uma alma. A jornada rumo à alma individual é o que distingue o reino humano dos reinos animal, vegetal e mineral. Apenas o reino humano tem a experiência da alma individual. É por isso que os poderes de criação dela são grandes. O processo da alma passa por graus de percepção consciente. Animais, por exemplo, não têm alma individual. Eles têm alma-grupo. Cada animal é parte de uma alma-grupo. Cada cavalo é parte da alma-grupo de cavalo. Cada gato é parte da alma-grupo de gato, e assim por diante. Uma alma-grupo não é o mesmo que uma alma individual. Considere, por exemplo, a alma-grupo de búfalo. Há uma alma-grupo de energia impessoal enorme chamada búfalo. Trata-se de uma esfera extensa e enorme de energia impessoal, que é a consciência bufalina. Ela existe num nível de dinâmica simplesmente energética, não de individualidade. Essa energia está em movimento contínuo. Quando sua frequência se eleva, ela pode transbordar para o próximo nível e também pode absorver outras frequências de um nível inferior para que a alma continue. Trata-se de uma alma-grupo, não individual. Não existem almas de búfalos individuais dentro de um todo. Existe apenas um sistema de energia de alma em que não existe individualidade. O comportamento instintivo é o caminho da alma-grupo. Imagine um movimento que pareça a foz do rio Mississippi. Ao seguir rio acima a partir desse lugar, o rio vai ficando mais e mais estreito até um ponto de potência. A área da foz aberta é análoga a uma alma-grupo. O tamanho dela, o caráter coletivo dela, é a alma-grupo. Essa é a natureza das almas nos reinos mineral, vegetal e animal. Em outras palavras, gato é uma alma de gato, golfinho é uma alma de golfinho e assim por diante. Dentro do reino animal, há gradações de inteligência e percepção consciente. Por exemplo, golfinho, cavalo e cachorro não estão no mesmo comprimento de onda. A consciência do golfinho é mais próxima da do macaco e também da do cachorro, mas a consciência do cavalo está num nível abaixo delas. É possível que a alma humana possa ser produzida pela evolução do reino animal como uma energia coletiva proveniente da alma animal. Como isso acontece? A alma de golfinho, por exemplo, evolui através de cada golfinho individual em particular. Os avanços específicos de cada golfinho, em particular, promovem a alma de golfinho em si. O coletivo é aprimorado pelas conquistas do golfinho individual. O mesmo mecanismo age dentro do reino humano. A cada progresso individual, a alma-grupo da humanidade, o que chamamos de nosso inconsciente coletivo, evolui. Dessa forma, a evolução continua dentro da espécie golfinho, assim como em todas as espécies. Digamos arbitrariamente que a consciência da alma de cachorro esteja 20 pontos percentuais abaixo daquela da alma de golfinho, 20 pontos abaixo da inteligência de golfinho. Se a alma-grupo de cachorro produzir uma alta consciência de luz, é possível que essa consciência emane da alma-grupo de cachorro e avance, penetre na consciência de golfinho. Do mesmo modo, é possível e acontece que almas de seres humanos venham da energia anímica avançada da alma de golfinho ou da alma de macaco e comecem seu processo de evolução na alma humana. Ao contrário de um animal, você tem uma alma individual. Você é um sistema de energia individual, um micro de um macro. Como parte do micro, você tem o poder do macro calibrado numa forma individual de certas energias. Animais não são micros de um macro. Gatos, por exemplo, não têm a alma individual nem energia de ego. São meras manifestações físicas de um sistema macro imenso. O fato de certos gatos serem ariscos e outros tranquilos se deve somente aos muitos milhões de frequências que interagem na alma-grupo de gato. Os animais não evoluem por meio de escolhas responsáveis como nós. Em vez disso,
A frequência de sua consciência se torna iluminada na totalidade da evolução de sua alma como um grupo. Isso não significa que os animais não sejam capazes de atos individuais de amor. O que dizer de um animal que entrega a vida por seu humano? Esse é um sacrifício de amor à vida tão verdadeiro quanto o de um humano. Porque, nesse caso, o animal sabe que está entregando sua vida voluntariamente. Isso, para um animal, é se graduar para a experiência humana ou para seu próximo nível. A natureza de uma alma-grupo pode ser vista em suas manifestações. A natureza da alma de golfinho, por exemplo, é expressa através de golfinhos. Isso também vale para a nossa espécie. A natureza da alma da humanidade pode ser vista na natureza de seres humanos. A alma de golfinho está deixando a Terra, isto é, a espécie dos golfinhos está se tornando extinta. Os golfinhos estão encalhando nas praias, estão criando doenças entre si. Essa é sua forma de se recusarem a continuar vivendo na Terra. Eles sentem que não podem mais cumprir o propósito para o qual nasceram, por isso estão partindo. As mortes não são suicídios, porque eles não estão assustados, estão exaustos. A alma do golfinho se manifesta. Os golfinhos nascem para trazer amor, vida e criatividade aos oceanos. Eles se manifestam para formar uma ponte de alegria, amor e inteligência entre o reino aquático e o humano. Eles não conseguem mais fazer isso. Nossa espécie busca a alma de golfinho apenas com brutalidade. Como sofre o espírito do golfinho? Esse é um momento de grande tristeza. É um momento de olhar com seriedade e profundidade para os valores e comportamentos que resultam da percepção do poder como externo. É um momento de se entristecer com a alma do golfinho, de lhe oferecer consolo. Se deseja consolar a alma do golfinho, imagine desde o coração da consciência do golfinho que suas energias estão se movendo no fundo de águas mornas, relaxantes e cristalinas. Quando sentir que está emergindo do reino aquático, permita-se começar a irradiar seus pensamentos para essas criaturas que compartilham nosso lar planetário. Imagine que está enviando amor para esses animais, enquanto eles continuam sua evolução e saem da escola da Terra. Que você lamenta por eles, mas que sabe que, assim como você, eles são imortais. Envie esses pensamentos. Mostre aos golfinhos que eles não estão partindo sem a compreensão dos seres humanos. Deixe que eles escutem você dizer: sou alguém que entende. Pode fazer isso? Isso vai dar valor à triste jornada deles. Há mais de uma forma pela qual as almas individuais são formadas. Parte da cadeia evolutiva dentro de nossa vida global é o processo desse avanço de reino a reino. Mas, se uma alma que não esteve antes em nosso planeta escolhe a experiência humana, não teria necessariamente de passar pela evolução de reinos. Ela escolheria, na realidade, a situação dentro do ambiente físico que lhe fosse mais apropriada. Há almas que nunca tiveram a experiência humana. Quando falamos de almas entrando na esfera física para curar, equilibrar sua energia, pagar dívidas kármicas, estamos falando da evolução da vida como a conhecemos sobre a Terra. Não estamos falando de outras galáxias, nem da vida em outros níveis que não são físicos, da forma como conhecemos. A experiência da fisicalidade nem sempre é necessária para certos avanços. É, porém, estimulada. Chega um momento em que a experiência da fisicalidade não serve mais à percepção consciente da alma. E, por isso, a alma escolhe aprender na esfera não física. Ela pode escolher aprender, por exemplo, por meio da tarefa de se tornar um guia espiritual. Cada alma humana individual é um micro do macro, que é a alma da espécie humana. Mas a alma da humanidade não é um micro de um macro. Em outras palavras, não existe alma humana espiritual maior, além da alma da humanidade. Depois dela vem a experiência do Mestre, a experiência de entrar em níveis mais avançados de luz, que não são mais específicos dos humanos. Nossos professores espirituais vêm desses níveis de luz. Portanto, não é adequado considerá-los a partir da dinâmica do pessoal. Em vez disso, convém mais pensar neles como consciências impessoais, que é o que eles são.
provenientes de esferas que não podem ser compreendidas em termos humanos. Eles não têm, por exemplo, os aspectos de personalidade fragmentada que nós temos. Não têm lados de sombra, por assim dizer. Anjos têm alma? Um anjo é sua própria alma, sua alma inteira. Essa é a diferença entre aquilo que é pleno e está em união e aquilo que está crescendo para se tornar isso. A dualidade só existe em certos níveis, em outros não. A dualidade é uma dinâmica de aprendizado, é seu próprio ritmo e tensão e não existe além de outro nível, de aprendizado e desenvolvimento. Você está existindo em dualidade, seus professores espirituais não. Este não é o lar deles, por assim dizer. Eles são professores para o nosso plano. São livres para ensinar em nosso plano sem pertencerem a ele. Seu professor espiritual não se torna deste plano quando o aconselha, assim como os pais não se tornam bebês quando ensinam seus bebês. Não é necessário. Esse nível de evolução é pressuposto na presença dos pais. É simplesmente a dinâmica natural da evolução. Somos destinados a evoluir além da natureza da dualidade. A dualidade é o que é entendido no tempo e no espaço. Quando evoluir além disso, e também quando deixar seu corpo físico e regressar ao lar no plano não físico da realidade, você não vai existir em dualismo. E esse conceito de self furioso, triste ou temeroso que você pensa ter em si agora vai evaporar. O dualismo não tem poder na esfera além da dualidade, em que existe a perfeição de tudo que há. Quando deixar sua forma física, você vai entrar no nível não físico da realidade, que for apropriado à sua frequência vibracional no momento em que desencarnar. Para onde vão as almas humanas avançadas? Há muitas formas de vida que existem como avanços desta forma de vida. Há literalmente milhões de opções. Há vida em diversas galáxias. Há milhões, ou melhor, bilhões de outros planetas cheios de vida. Não existe planeta que não tenha um nível de consciência ativa, algumas das quais se assemelham à nossa forma humana e outras que não chegam nem perto da nossa forma, mas ainda são consciências no sentido em que entendemos o termo. Há uma esfera que a linguagem religiosa do Ocidente chamaria de reino angelical. Trata-se de uma variedade de seres de diversas frequências e qualidades de consciência, muitos dos quais nos guiam e interagem conosco na Terra. Essa esfera é de fato equilibrada por outras forças, mas não pode ser entendida em termos humanos. A evolução continua nessa esfera, embora haja essa percepção de que nossas palavras, harmonia e perfeição abarcariam. Pode-se pensar no anjo como uma força de consciência que evoluiu para uma modalidade de ensino apropriada para a vida planetária chamada Terra, mas também pode ter feito parte da evolução de outras galáxias e formas de vida que lá habitam. O lar de um anjo, por assim dizer, é esse reino, o reino angelical, e o conjunto de formas de vida que existem dentro, abaixo e além dessa esfera vibracional. Anjos continuam a evoluir, assim como outros membros daquela esfera, assim como as consciências que reconheceríamos como mestres, como aqueles que deram nome às religiões na face da Terra. Essa evolução prossegue, mas existe perfeição em vez da experiência de juntar consciência e matéria, que acontece dentro da escola da Terra. A lei do karma se aplica a seres espirituais? A lei do karma é universal no sentido de que não existe nenhuma forma de vida que não seja responsável por sua energia. Mas o karma não pode ser compreendido em termos de dimensões não físicas, da maneira como as entendemos. Um anjo não tem as barreiras que temos. Um anjo vê algo, por exemplo, e nós não. A diferença são as barreiras. Um anjo não tem as nossas barreiras e, portanto, não tem como criar o karma como criamos. Ele tem um nível de visão e conhecimento que impede que certas ações sejam realizadas, simplesmente por causa do grau de profundidade de sua posição na criação. A grande lei do karma age porque um anjo ainda tem arbítrio, mas os atributos de um anjo vão muito além da limitação que caracteriza a experiência humana. Um anjo não teme a morte, não tem fisicalidade, é simplesmente imortal. Existe com tudo que existe, não tem dúvidas.
vê e vive na luz. Então, os ingredientes que criam karma para a experiência humana não são parte de sua realidade pessoal. Embora um anjo tenha arbítrio, as circunstâncias em que esse arbítrio poderia pender para um caminho errado, se é que isso existe, ou um caminho negativo, não podem ser descritas. Em certo sentido, pode-se considerar que um anjo evoluiu além da necessidade de ser testado e, portanto, para ele não existe karma. Também existem outros níveis, como aquele em que espíritos desencarnados se mantêm próximos de sua fisicalidade no ambiente imediato da esfera terrena. Esses espíritos não buscam retornar a seus selfs superiores, mas permanecem próximos à Terra, presos a seu estado individual não físico. Imagine que sua personalidade, suas características e parte de seu self não físico desejem se manter intactos e não avancem em sua evolução. O processo da alma de descartar os aspectos da personalidade não acontece. Ocorre uma combustão e uma congestão dentro do sistema energético. No geral, isso acontece quando uma alma não consegue aceitar que deve seguir em frente e libertar uma encarnação em particular. Em alguns casos, uma alma se apega a uma personalidade porque essa personalidade foi particularmente bem-sucedida ou poderosa em sua vida. A congestão que acontece no processo de evolução produz os fenômenos que chamamos de espíritos malignos, fantasmas ou possessões. Esses espíritos escolhem continuar presos à Terra, dentro do campo áurico da Terra. Eles são malignos? São negativos, sim, mas mal é outra história. Eles estimulam a negatividade? Sim, mas isso faz parte da lei da atração. A energia negativa deles é atraída por forças de energia semelhantes, ou forças de fraqueza semelhantes. Dentro dessa esfera, esses espíritos podem criar karma negativo adicional ao praticar malevolência. Portanto, é possível falar de evolução além do karma, como os Budas falam. Eles estão se referindo ao karma da Terra, em que sempre existe essa circunstância de escolha entre como você quer aprender, qual caminho vai seguir. Referem-se à Terra, à experiência humana e à maneira como ela é estruturada. Com livre-arbítrio, escolha, disposta entre fé e dúvida, bem e mal, entre as opções e os dualismos que nossa espécie criou. É a esse karma que ele se refere, não aos padrões kármicos que deixam de existir quando você, como uma alma, não precisa mais aprender no mundo da dualidade. Embora os anjos tenham arbítrio, eles não acumulam karma como pensamos, não faz parte de sua dimensão. Contudo, eles têm arbítrio. A lei do karma como a entendemos é a lei do karma para a matéria física e espírito, não para espírito. Muitas esferas não físicas não são angelicais. Além da esfera dos seres humanos desencarnados que ficam presos próximos à Terra, existe a comunidade dévica de nossos reinos naturais. Por exemplo, existem várias e várias esferas de vida não física. Além da esfera angelical, existem esferas e esferas de inteligências em que pensaríamos como Deus. Dentro da espécie humana, existem graus de consciência de alma. Nem todos os humanos são igualmente conscientes de suas almas. Todos os humanos, portanto, têm igual potência? Sim e não. Essa é uma pergunta complexa, que não tem como ser respondida de modo simples, porque entre almas que estão na mesma faixa de frequência, como aquelas na escola da Terra, existe uma qualidade comum de consciência, mas existe uma diferença entre suas faixas de consciência. Um indivíduo que não tem uma percepção consciente tão expandida não é igual, no sentido em que normalmente queremos dizer igual, a alguém de maior percepção consciente. Existe, sim, uma desigualdade. Não se trata, porém, de uma desigualdade que permaneça desigual. É apenas um nível temporário do momentum no fluxo da evolução. Uma alma não tem começo nem fim, mas algumas almas são mais antigas do que outras. As duas coisas são verdade. Todas as almas vêm diretamente da divindade, e mesmo assim não existe uma única maneira pela qual as almas são formadas individualmente. As duas coisas são verdade. Entender a alma se torna paradoxal, apenas se você aplicar um tipo de pensamento que conserve a noção de começo. Tudo que existe pode tomar a forma de gotículas individuais de consciência.
Como você faz parte de tudo o que existe, você literalmente sempre existiu. Mas houve um instante em que essa corrente de energia individual, que é você, tomou forma. Considere que o oceano é Deus. Ele sempre existiu. Agora estenda o braço e pegue um copo d'água. Nesse instante, o copo se torna individual, mas ele sempre existiu, não? É isso que acontece com sua alma. Houve o instante em que você se tornou um copo de energia, mas foi a partir de um ser original e imortal. Você sempre existiu porque aquilo que é você é Deus, ou a inteligência divina. Mas Deus assume formas individuais, gotículas, reduzindo seu poder a pequenas partículas de consciência individual. Trata-se de uma redução imensa de poder, mas o poder é tão pleno naquela gotícula quanto no todo. Ela é igualmente imortal, criativa e expressiva. Mas, em sua forma mais minúscula, sua energia é reduzida para condizer com seu feitio. À medida que essa pequenina forma cresce em poder, em individualidade, em sua própria consciência de self, ela se torna maior e mais divina. Torna-se Deus. Esse processo é análogo ao processo de sua personalidade, que é de sua alma, expandindo-se para o seu self superior e, então, assumindo o poder pleno de sua alma encarnada. Também é análogo ao processo de sua personalidade e de seu self superior, voltando a entrar na completude de sua alma quando você sai da Terra. Como uma alma individual, você permanece uma alma individual. Você é, ao mesmo tempo, um indivíduo e parte indissociável de tudo que existe. A unidade individual de evolução é a alma. Essa percepção é nova para nós porque, como espécie, antes não tínhamos consciência da existência da alma. Em nossos pensamentos religiosos, reconhecemos o que chamamos de alma, mas até agora não a levamos suficientemente a sério para considerar o que a existência da alma significa, nos termos da experiência cotidiana, nos termos das alegrias, dores, tristezas e realizações que compõem uma vida humana. Não voltamos a nossa atenção às necessidades da alma. Não consideramos as demandas da alma para que se mantenha saudável. Não estudamos a alma, tampouco buscamos ajudá-la a atingir o necessário para a sua evolução e sua saúde. Como somos pentasensoriais, concentramos-nos no corpo e na personalidade. Desenvolvemos um conhecimento extenso do aparato físico que a alma assume quando encarna. Entendemos de aminoácidos, neurotransmissores, cromossomos e enzimas, mas não de alma. Não sabemos como essas funções físicas servem à alma ou como são afetadas por ela. Buscamos curar disfunções do corpo, controlando seu ambiente no nível molecular. Em outras palavras, nossa estratégia de cura se baseia na percepção de poder como externo. Esse tipo de cura pode ser útil para o corpo, mas não cura, nem tem como curar no nível da alma. Considere que aqueles que são treinados nesse sentido estão acostumados a aprender sobre a vida, pelo estudo da matéria morta. Buscam aprender a vida por meio de carcaças e cadáveres. Como se poderia ver o espírito pelo estudo daquilo que não tem espírito? Quando essas mentes olham para a vasta galáxia, elas não conseguem enxergar a vida, porque estão convencidas de que não existe vida em toda a galáxia, além daquela que veem e identificam. Então, as formas de vida e os irmãos e irmãs que temos em outras galáxias permanecem ocultos, e vão permanecer assim até que a premissa básica de que a vida existe e permeia tudo o que existe, de que tudo o que existe é vida, se torne o princípio do que chamamos ciência. Então, vamos explorar a física da alma, vamos estudar a vida com vida e não com matéria morta, sem tentar lhe conferir inteligência e propósito destrinchando formas humanas e formas animais em laboratório. Isso vai ser visto no futuro como uma forma muito primitiva de aprendizado, porque não existe consciência aí. O corpo é um instrumento da alma. Se o pianista estiver doente, isso ajuda a consertar seu piano? O que um instrumento produz depende não apenas do estado do instrumento, mas também do músico. Se o músico tocar com tristeza ou se encher de alegria, o instrumento o acompanhará. Nem mesmo um instrumento afinado e refinado consegue se encher de alegria se o músico escolher a tristeza ou o sofrimento. No caso de sua alma e seu corpo,
o instrumento se entristece ou se enche de alegria. Se o músico se deixa consumir por sofrimento, raiva ou tristeza, o instrumento se desintegra. Em alguns casos, um instrumento quebrado pode ser consertado, mas um conserto nesse nível não tem como curar o que causou a quebra. Depois de alguns anos de casamento com um parceiro difícil, uma conhecida minha se sentia sufocada na relação, sem conseguir expressar seus desejos mais profundos e sua criatividade. Certa manhã de inverno, o carro do marido, que estava estacionado na garagem íngreme, soltou-se e desceu em alta velocidade, causando uma fratura na região pélvica dela. Cirurgia e produtos químicos curaram seu quadril e aliviaram a dor de seu corpo. No entanto, a cirurgia pode consertar o mal que foi causado quando a criatividade de uma mulher, representada no caso por sua região pélvica, sua capacidade reprodutiva, pelo símbolo de sua criatividade feminina, é quebrada pela masculinidade machista descontrolada de seu marido, representada no caso por um carro desgovernado. Produtos químicos aliviam a dor de uma alma em sofrimento? É obra do acaso que uma pessoa desenvolva doença cardíaca enquanto outra desenvolve câncer? Embora as condições para o surgimento de uma doença se correlacionem com fatores como alimentação, exercício, estilo de vida e hereditariedade, essas correlações não podem mascarar o fato de que a vida, para algumas pessoas, é sofrimento, enquanto outras se permitem ser consumidas, ser devoradas pelas experiências negativas da vida. Cirurgia de bypass ou quimioterapia curam isso? As muitas formas pelas quais as disfunções físicas acontecem são sem sentido? Para algumas pessoas, a saúde é uma questão do coração. Para outras, uma questão do que conseguem digerir ou eliminar no decorrer da vida. Para outras tantas, uma questão da mente. E para outras ainda, uma questão de serem capazes de ouvir, ver ou seguir a vida de maneira flexível. Andar com os próprios pés ou literalmente encarar as experiências da vida. Essas são questões que devem ser abordadas de maneira direta, franca e honesta nas discussões sobre saúde. Isso não quer dizer que não seja apropriado cuidar do corpo ou consultar um médico em momentos de doença. Embora o físico não seja tão real, digamos, quanto ao não físico, ele é a projeção mais baixa e densa da matéria espiritual e, portanto, deve ser honrado. Deve, sim, ser honrado. O corpo precisa de repouso e cuidado, mas por trás de cada aspecto da saúde ou doença do corpo está a energia da alma. É a saúde da alma o verdadeiro propósito da experiência humana. Tudo serve a isso. Muito obrigado e até o próximo capítulo. Deus abençoe a todos. Não esqueçam de curtir se assim gostaram.